Você já se perguntou como o cérebro do seu filho funciona no momento da birra ou por que ele está fazendo aquele tipo de coisa quando ele está fazendo a birra? Nesse vídeo eu vou explicar para você duas maneiras que o cérebro reage na hora da birra e o porquê o seu filho age desta maneira na hora que ele está fazendo birra. Vem comigo! Para você que não me conhece, eu sou a Ju e sou mãe de uma menina de 2 anos e meio e estudo disciplina positiva, educação respeitosa, neurociência e Montessori. Bom, esses vídeos que eu posto no meu canal, no meu perfil, tanto do Instagram quanto do Facebook, são todos baseados em estudos, apesar de eu sempre colocar um pouquinho da minha experiência, uma pitadinha da minha experiência como mãe, compartilhar um pouquinho do que eu vivo e da maneira como eu aplico no dia a dia e tem resultados. Eu também falo muito sobre esse conhecimento que eu adquiro através dos livros. Bom, gente, basicamente existem duas maneiras que a birra acontece no cérebro de uma criança. Quando a criança ela é bem pequenininha, tipo, tem 1 ano e meio, 2 anos e ela começa a fazer birra, naquela fase terrível que nós conhecemos como Terrible 2, se você não conhece esse termo, conhecido como adolescência do bebê ou a fase terrível dos 2 anos, enfim, se dá vários nomes, essa fase que fica ali entre 2 e 4 anos mais ou menos, 2 a 3 anos e meio, eu diria assim. Mas é uma fase em que as crianças fazem muita birra. E se o seu filho tem menos de 3 anos, isso significa que as birras elas são acionadas na parte de trás do cérebro da criança. O nosso cérebro ele é dividido em várias partes. E a parte de trás, que é chamada de parte do cérebro não evoluída ou cérebro reptiliano, como os cientistas chamam, ela é a parte do cérebro que age por impulso de sobrevivência. Então, quando o seu filho seu filho bem pequenininho, começa a surtar por causa que você disse não, ou por causa que porque ele tá com fome, porque ele tá com sono, porque são muitas, né, as causas que podem ocasionar uma birra numa criança, seja ela pequena ou grande. Então, quando você diz não e o seu filho começa a se jogar no chão, chorar compulsivamente, até tem crianças que vomitam de tanto chorar, o que acontece é que ele está agindo com a parte de trás do cérebro dele. Essa parte daqui que é a parte reptiliana. Ele está agindo por impulso, ele não está conseguindo controlar aquilo que ele está sentindo. As crianças muito pequenininhas, elas não sabem lidar com a negativa. Por volta dos 2 anos, acontece um amadurecimento das, digamos assim, ações da criança. Ela descobre que ela pode fazer coisas sozinha. Ela tem a descoberta da autonomia física dela. Então, ela descobre que ela pode subir, que ela pode descer, e sem ajuda de um adulto. Nessa fase, muitas crianças não querem ajuda, por exemplo, para lavar as mãos, não querem ajuda para vestir uma calça, para vestir uma camiseta. Elas já demonstram essa vontade de ser autônomas, de ter autonomia. E por causa disso, por causa dessa vontade, por causa dessa descoberta de que elas são um ser único e cheio de possibilidades no mundo, essa descoberta de que elas não são grudadas ao pai ou à mãe, que elas não são uma simbiose com o pai ou com a mãe, mas que elas são capazes e são seres separados, então elas têm esse impulso de fazer as coisas por si mesma. Quando você diz não para uma criança dessa idade, o cérebro dela não tem capacidade de lidar emocionalmente com essa negativa. Então, o que acontece é que essa criança tem um choque emocional ali dentro da cabecinha dela. A parte de cima do nosso cérebro, que é responsável pelo raciocínio, por emoções mais, como que eu vou dizer assim, mais sofisticadas, ela não está ativa nesse momento. É como se um portãozinho se fechasse na parte de baixo do cérebro da criança, que liga a parte de baixo e a parte de cima, e essa criança não consegue acessar a parte de cima do cérebro. Então ela fica tomada por essas emoções muito fortes,
que são raiva, medo, são emoções de sobrevivência. Essa parte de trás do cérebro, chamada amígdala cerebral, ela sequestra o cérebro e as ações da criança. Então, realmente, a criança ela não consegue controlar esse impulso. Por isso que ela chora até vomitar. Por isso que ela se joga no chão, por isso que ela se bate, por isso que ela bate nas pessoas. E isso não é pensado de uma maneira como o adulto acha que é, premeditado, entende? É claro, existem dois tipos de birra e nós vamos falar sobre esses dois tipos aqui nesse vídeo. Fique até o final comigo, tá? Existe sim a birra premeditada, existe sim a birra feita para fazer chantagem. Mas daí nós já estamos falando de um outro nível de birra. Nós já estamos falando de uma birra que já faz parte de um ciclo de mau comportamento. Se você age da maneira correta nesse primeiro estágio de birra, que é a birra que acontece por impulso no cérebro da criança, que é aquela birra que não pode ser controlada, ela não pode ser interrompida, a criança ela não consegue interromper a birra. Não é como uma criança maior que está fazendo uma birra e você fala algo, essa criança raciocina e corta a birra por ali. Não é assim. A criança bem pequenininha, ela não consegue interromper a birra. Ela está ali realmente tendo uma avalanche de emoções e ela não consegue controlar aquilo. Aquilo é o instinto de sobrevivência dela falando mais alto, entende? Então, essa criança, ela precisa da sua ajuda para regular as emoções dela. A maneira como você lida com a birra de uma criança bem pequenininha e a maneira como você lida com a birra com a parte de cima do cérebro da criança são duas maneiras bem distintas, são duas maneiras bem diferentes. Agora, se você acolhe essa criança, acolhe as emoções dela, quando ela está tendo esse tipo de birra, que não é uma birra racional, então você consegue evitar que essa criança entre num ciclo de mau comportamento, ou pelo menos diminuir 90% das chances disso acontecer, porque você vai ensinar inteligência emocional para essa criança. Crianças maiores podem ter ataques de birra da parte de trás do cérebro, do andar de baixo do cérebro? Podem. Mas é importante que você saiba diferenciar as duas, para que você saiba como agir mediante as duas situações, porque cada uma delas exige uma tomada de atitude diferente. Então, como eu falei antes, essa birra que acontece na parte de trás do cérebro, na parte de baixo do cérebro, ela não pode ser controlada pela criança. A criança não consegue interromper, a menos que tenha a intervenção de um adulto que ajude ela a regular as suas emoções. Essa intervenção é necessária porque essa criança, como eu disse antes, está com o cérebro dela sequestrado por essa amígdala cerebral. Ou seja, todas as atitudes, todas as ações que essa criança tomar naquele momento não está sob o controle dela. Então, ela precisa que você apoie ela, que você guie ela para fora desse tipo de emoção. Entende? Para que depois que você acalmar ela, que você acolher ela, então você consiga guiar ela a tomar decisões diferentes da próxima vez. Você consiga guiar ela a controlar as suas emoções com o tempo. Já a birra, que acontece no andar de cima do cérebro, ela é um pouco diferente. Bom, a parte de cima do nosso cérebro, ele é dividido em dois, no hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é a parte responsável pelas emoções. Essas emoções são mais sofisticadas do que as emoções que sentimos na parte de trás do cérebro. Essas emoções já estão mais ligadas às emoções que você tem quando você quer criar laços afetivos, por exemplo. E já a parte esquerda do cérebro é responsável pelo raciocínio lógico, ou seja, nós temos, digamos assim, o nosso cérebro é literalmente dividido quando se trata de emoções e lógica. Quando uma criança é bem pequena,
ela não consegue integrar o cérebro dela para que essas duas partes, esses dois hemisférios, trabalhem unidos, juntos e consigam criar um equilíbrio entre as suas ações. Então, ou essa criança está com o cérebro inundado de emoções, ou essa criança está agindo totalmente no racional. E crianças bem pequenas, elas praticamente não conseguem acessar a parte lógica do cérebro. Essa é uma parte que ela vai amadurecer com o tempo. Mais ou menos por volta dos 3 anos e meio, essa criança, 3 anos, essa criança já começa a acessar essa parte lógica do cérebro, que é aquela idade dos porquês, sabe? Que a criança começa a perguntar, você fala alguma coisa e a criança olha para você e diz assim, mas por quê? Mas por que disso? Mas por que daquilo? Por que o gato tem um rabo desse jeito? Por que o macaco se pendura na árvore desse jeito? Mas por que o jacaré gosta Por que o jacaré é carnívoro? Sei lá, sabe? Esse tipo de pergunta, isso significa que a criança já está usando mais, já está acessando mais a parte lógica do cérebro. Então, em crianças bem pequenas, essa parte de cima do cérebro praticamente não é usada. Ela é usada mais a parte de baixo mesmo. E essa parte de cima do cérebro, que é a parte evoluída do ser humano, ela é utilizada quando a criança começa a crescer mais, a se desenvolver mais. Porque nós não viemos ao mundo com o nosso cérebro pronto, digamos assim, amadurecido. Nós viemos ao mundo com um cérebro em processo de evolução. E ele só termina de amadurecer por volta dos 26 a 28 anos, mais ou menos. Ou seja, até lá existe todo um processo de amadurecimento. E durante esse processo, nós não podemos esperar que os nossos filhos ajam como se eles estivessem com pleno amadurecimento como nós, adultos, por exemplo. Bom, quando a criança faz uma birra com a parte de cima do cérebro, ela consegue interromper essa birra. Normalmente, ela é interrompida quando o adulto chega e é firme com ela, por exemplo, ou então cede aos desejos dela. Então, essa criança para de chorar no mesmo momento e começa a sorrir, já começa a pular ali, você vê que aquilo realmente foi uma chantagem. Então, sim, existe birra por chantagem, mas não é o mesmo tipo de birra que a criança pequena faz. A criança bem pequena, ela não tem capacidade neurológica para fazer birra por chantagem. Essa birra por chantagem, ela vai vir um pouco mais tarde, quando essa criança já consegue acessar a parte de cima do cérebro, já consegue usar a parte de cima do cérebro com muito mais eficiência. Então, o que acontece? Quando essa criança está ali no meio de uma crise emocional e ela está usando a parte de cima do cérebro, ela está com o cérebro inundado de emoções, porque ela não está usando a parte lógica. Só lembrando que eu falei anteriormente que a criança ela ainda não consegue integrar o cérebro dela. Isso é um poder do adulto, né? Nós podemos, através de várias ferramentas, de várias maneiras, nós podemos ajudar essa criança a integrar o cérebro aos poucos, né? Como é que eu vou dizer assim? Se conectando a parte do cérebro dela que está em funcionamento naquele momento e fazendo ela utilizar as duas de maneira integrada. E quando você utiliza essa técnica, você pode ajudar uma criança a sair de uma crise emocional, você pode ajudar uma criança a superar um trauma, a superar vários traumas, aliás. Não só passar por eles como se eles nunca tivessem existido. No caso, no momento ali que está acontecendo, você consegue ajudar a criança a não sofrer o trauma, dependendo da maneira como você age, e você pode ajudar a criança que já sofreu o trauma a superar esse trauma. Tudo através da integração do cérebro, que é algo que nós adultos já conseguimos fazer de forma natural e a criança ainda não consegue. Então, nós conseguimos usar o nosso cérebro que já está maduro para ajudar essa criança pequena a integrar o cérebro dela. Mas o que acontece? No momento em que essa criança está tendo uma birra com o andar de cima do cérebro, então ela está usando a parte direita do cérebro, hemisfério direito,
e está inundando o cérebro dela de emoções. A parte lógica tá ali totalmente ineficiente, né? Jogada as traças ali no canto, porque ela literalmente não está sendo usada naquele momento. O que nós precisamos fazer como pais é ajudar essa criança a acessar a parte lógica do cérebro para que ela equilibre as suas emoções. Porque o equilíbrio emocional, ele é como se fosse um rio que corre entre esses dois hemisférios do cérebro. Para que você se mantenha em equilíbrio, você tem que estar nesse rio centrado. Quando você tem emoções muito fortes, você se desequilibra e vai para o lado direito do teu cérebro e o lado esquerdo acaba sendo esquecido. Quando você age muito na lógica, por exemplo, você acaba deixando o lado direito do teu cérebro com menos atividades. Então, para que você consiga um equilíbrio, nós adultos ou as crianças, nós precisamos trabalhar com essas duas partes unidas. Quando essa criança está tendo essa crise emocional, ela está usando o lado direito do cérebro dela e está inundando o cérebro dela de emoções. Então, como que você vai agir? Essa criança está agindo de maneira racional. Ela está fazendo aquilo porque ela quer. Ela está fazendo aquilo no intuito de ganhar algo em troca. Então, você precisa se conectar com as emoções dela, fazer com que essa criança entenda que você entende que ela está chateada, né? Que você entende que ela está triste porque ela não vai ganhar aquele brinquedo. E depois que você se conectar com a parte emocional do cérebro dessa criança, então você explica a lógica para ela. Se mesmo assim essa criança persistir na chantagem, então é hora de você ser firme com essa criança e explicar para ela que não importa a maneira como ela está agindo, ela não vai conseguir aquilo que ela quer, porque você não pode dar a ela ou porque aquele não é o momento, tudo sendo explicado de maneira super respeitosa, tudo sendo explicado de uma maneira que não vai ofender a criança, não vai machucar a criança, mas de uma maneira que a criança consiga compreender que você está sendo firme e ela precisa daquilo naquele momento, para que você consiga quebrar esse ciclo de mau comportamento. Então, só recapitulando, crianças maiores podem ter crises emocionais com a parte de baixo do cérebro, o cérebro reptiliano, podem. E você deve, como é que eu vou dizer assim? Um conselho de uma mãe para outra mãe. Procure conhecer a sua criança, procure descobrir os mínimos detalhes sobre o comportamento dela. Estude ela, observe ela, para que você consiga saber quando essa criança está agindo de uma maneira super irracional, para que você possa acolher essa criança, e saber quando ela está agindo de maneira racional a obter algo com isso. Porque a birra feita de maneira instintiva, ela não... como é que eu vou dizer assim? Ela é uma reação do corpo dessa criança, por mais que você pense assim, tá, mas parece uma chantagem para mim, porque essa criança começou a se jogar no chão porque eu disse não. É diferente porque essa criança ela está tendo dificuldade de lidar com a negativa em si, com o empecilho do corpo dela em desenvolvimento, e ela não consegue interromper essa birra, por mais que você converse com ela. E há o outro tipo de birra que acontece no andar de cima do cérebro, que é por causa da chantagem, ele pode ser interrompido a qualquer momento. Então, se você conversa com a criança e ela consegue interromper, você percebe que aquele choro é totalmente parável, digamos assim, interrompível, então significa que a criança está usando sim a parte de cima do cérebro e que é sim uma chantagem. Então, esse tipo de birra, ele é uma birra que exige que você tome uma posição, quando eu digo assim, exige que você tome uma posição, não quer dizer que você vai bater no seu filho, não quer dizer que você vai pôr o seu filho de castigo, mas é importante que você deixe claro a sua decisão, que você não volte atrás, que você
naquele momento ensine o seu filho, não imponha, porque impor significa poder, significa, como é que eu vou dizer, uso errado do nosso poder como pais. Mas que você ajude o seu filho a ver que na vida às vezes a gente tem limites e que esses limites nem sempre podem ser ultrapassados, tá certo? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje e queria deixar uns recadinhos aqui para você. Se você não me segue ainda, se esse é o seu primeiro vídeo que você assiste aqui do meu canal ou através do Instagram, e você tiver vontade de assistir mais vídeos sobre esse assunto, se você quer educar o seu filho de maneira respeitosa, de maneira positiva, se quando você bate na sua criança depois você se sente arrependido, você quer uma mudança, então dê uma olhadinha no meu perfil lá no Instagram, lá no Facebook, lá no meu canal do YouTube também. Eu tenho um link na bio do meu Instagram que você acessa o meu canal do Telegram. Por lá você recebe todo o conteúdo que eu posto em todas as redes sociais, então você não fica por fora de nada, além de áudios exclusivos toda semana. Então, às vezes, eu não consigo ir até a minha rede social e gravar um vídeo, por exemplo, né? Porque isso demanda um pouco mais de tempo, e na minha vida como mãe, assim como a sua, eu acredito que deve ser muito corrida, né? Então, a gente, às vezes, não dispõe desse tempo todo. Então, às vezes eu pego o celular ali rapidinho, gravo um áudio, é uma coisa que vai te ajudar, é uma coisa que vai ajudar, de repente, alguém que você conheça, né? Então, é muito importante também que você compartilhe esse tipo de conteúdo, porque muitos pais não têm conhecimento desse tipo de educação, né? E eles acreditam que a única forma de educar uma criança é através da agressão, através do castigo, através da palmada, através do xingamento, da humilhação. E a verdade é que esse tipo de atitude não educa. Esse tipo de atitude, ele gera medo na criança e a criança obedece por medo, não porque ela aprendeu alguma coisa. Então, compartilhe para que esse conteúdo possa chegar a muitas outras famílias e ajudar muitas outras crianças, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.